Bom dia, quero saudar a todos os nossos ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom poder mais uma vez compartilhar desses momentos de louvor e culto ao nosso Deus. E poder receber dele também a sua graça e a misericórdia e sermos abençoados com a sua palavra, que é viva e verdadeira. E também fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais esse dia e por todas as bênçãos concedidas a nós. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber o nosso louvor. Tu és o único Deus, soberano, poderoso, o nosso amado Pai. Nós queremos te agradecer porque, mesmo sem merecermos, tu nos ama, cuida de nós e é através do teu Filho amado que nós podemos nos achegar a ti em oração, para colocar diante de ti a nossa vida e poder confiar e descansar no teu agir. Ó Deus, nós reconhecemos quão pequenos e imperfeitos somos diante da tua grandeza e santidade. E é por isso que nesse momento nós queremos suplicar o teu perdão. Tu sondas e conheces a cada coração. Tu sabes da necessidade de cada um. Tu sabes do que precisamos. Tu sabes até mesmo que nós iríamos falar antes mesmo que as palavras chegassem à nossa boca, pois Tu és o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Nada foge do Teu controle, nada foge do Teu olhar. E nós ficamos maravilhados e agradecidos porque, mesmo diante da Tua grandeza, Tu se inclinas, ó Pai, para ouvir o nosso clamor e a nossa súplica. Através do Teu Filho amado, Jesus, Tu nos ouve, Tu nos vê e nos abençoa. Obrigada, meu Deus, mais uma vez por esse dia. Obrigada por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos cultuar a Ti, render graças. Pedimos ao Pai que o Senhor abençoe os nossos ouvintes no decorrer desse dia e continua conosco. Nos fortalece e nos dá a Tua direção. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 nos diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Do vazio foi
Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. Seja sobre nós a misericórdia do Senhor durante esse dia e que Ele nos dê um dia abençoado debaixo do seu cuidado. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10, que diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amado Pai, nós agradecemos por mais uma manhã de vida que o Senhor nos acrescenta. Agradecemos pelas incontáveis bênçãos que já recebemos hoje, a partir da reunião de oração das 5h30, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando a Tua proteção, Pai. E agora queremos meditar na Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo aclare as nossas mentes e nos guie na meditação da Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema A Fé Salvadora. Quais são as características da fé salvadora? Em primeiro lugar, é a sua origem. A primeira característica é a sua origem. A fé salvadora, meus queridos, ela se origina em Deus. A fé salvadora é produto da graça de Deus que age por intermédio da sua palavra registrada na Bíblia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 16, diz o seguinte: Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O apóstolo Paulo escreveu também na Epístola aos Romanos, no capítulo 10, 17, o seguinte: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E em Efésios 6, 23 diz Paulo: Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados, é por meio da palavra que Deus nos gerou espiritualmente, tornando-nos seus filhos. A fé salvadora, ela exige conhecimento da palavra de Deus. E a fé é uma relação de confiança. Como podemos acreditar em alguém que não conhecemos? A fé, portanto, ela consiste no conhecimento do Pai e do Filho pelo testemunho do Espírito Santo. É impossível crer e nos relacionarmos pessoalmente com um Deus desconhecido, pois é por meio da sua palavra escrita que o conhecemos e com confiança nos relacionamos com Ele. João, no seu capítulo 17, nos versos 3, diz o seguinte: E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Portanto, a fé, ela parte da nossa relação com Deus. E ela é um produto da graça de Deus em nós. E ela age por intermédio da sua palavra registrada na Bíblia, como acabamos de falar.
Portanto, é pela palavra que nós conhecemos a Deus. É pela palavra que nós sabemos quem Deus é. É pela palavra que nós sabemos o que Deus fez e o que Deus faz. E aí, obtendo conhecimento nele e crendo na sua palavra, nos é otorgado a fé até para crermos nele. A fé é originada em Deus. É ele que nos proporciona a fé para crer na sua palavra, crer nele e crer em Jesus Cristo. E em segundo lugar, a fé salvadora é direcionada a Deus e a sua palavra. Amados, a fé salvadora, ela é cristocêntrica, ou seja, crer no Pai é o mesmo que crer no Filho. O Evangelho de João, capítulo 5, 24, diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E em João, capítulo 12, 44, diz: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E também no capítulo 14, verso 1, diz o evangelista: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Portanto, sem Jesus Cristo, o Pai continua inacessível. E Lucas capítulo 10, 22 diz o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, ou a quem o Filho quiser revelar. Uma fé depositada no Pai, meus queridos, sem a aceitação do Filho como Senhor e Salvador, não é a fé genuína da Bíblia. É impossível ter fé em Deus como Pai sem o Filho como irmão primogênito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 29, ele diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E em Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Portanto, meus amados, o que Deus revelou e prometeu é para ser cumprido. E nós vamos compreender a revelação de Deus no que está escrito na Bíblia. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, a fé genuína, ela é chamada de a fé salvadora, e ela é direcionada a Deus e a sua palavra. E em terceiro lugar, a fé salvadora tem a sua base no poder e na fidelidade de Deus. O fundamento da fé é o Deus fiel. 1 Pedro 1,21 diz o seguinte: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Depositando no soberano toda a nossa ansiedade, podemos ver e sentir como Deus age em nós, como Deus nos responde, como Deus nos sustenta. Mas é importante, meus queridos, que tenhamos sempre diante de nós a certeza de que o poder de Deus é algo concreto e real em nossa vida diária, no nosso sustento, na nossa preservação. Essa certeza de fé, meus queridos, deve guiar a nossa atuação no mundo. A fé é a causa da nossa salvação e, sem dúvida, a causa essencial da nossa eleição.
A fé e o arrependimento são resultado da nossa eleição. A fé, meus queridos, não é pré-condição da eleição. Ela confirma como selo da nossa eleição. Portanto, a fé salvadora tem a sua origem em Deus. A fé salvadora é direcionada a Deus. A fé salvadora tem a sua base no poder e na fidelidade de Deus. Nós fomos escolhidos e eleitos por Deus para sermos conforme a imagem do seu Filho, com o fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado, Pai, por mais essa porção da Tua Palavra na qual meditamos. Interioriza, Pai, a mensagem dela em nossos corações, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando tudo parecia que estava perdido, certo homem à luz de velas encontrou escrito: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Pela fé, a esta graça que resulta em glória a Deus. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente o Espírito, minha esperança e os trilhos meus. Somente pra glória de Deus, o preço foi pago por mim lá na cruz. Não foi pelas obras, mas Cristo Jesus. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente o Espírito, minha esperança e os trilhos meus, é viver somente pra glória de Deus. Quando tudo parecia que estava perdido, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esses momentos que passamos em comunhão, te agradecer pela tua palavra, que nós possamos, ó Senhor, buscar sempre uma intimidade contigo, que o Senhor fortaleça cada vez mais a nossa fé, que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia e nos abençoa. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.